Glória a Deus, para você que está acompanhando a nossa Conferência do Espírito Santo. Nós estamos começando mais uma Carisma Class, um tempo precioso para mergulharmos em cima do conteúdo de uma disciplina, no meu caso, Justiça de Deus. Eu sou o pastor Drummond Lacerda, professor aqui no seminário dessa matéria, Justiça de Deus. E é muito bom ter você aqui comigo para nesse Carisma Class mergulharmos juntos na ideia, na verdade da justiça de Deus. Nesse Carisma Class eu quero falar com você sobre as consequências da justiça em nossa vida. Quando pensamos na ideia de justiça, a gente sempre pensa numa ideia de penalidade, né? Se alguém fez um crime e na lei está escrito que essa pessoa deve pagar por 30 anos de cadeia e ela é sentenciada ali a 30 anos de cadeia, a gente geralmente diz que foi feita a justiça. O homem no Jardim do Éden, ele deveria ter recebido a justiça, a penalidade do seu erro. E qual era a penalidade do erro? Para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis nos conta que é a morte. Por isso a Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. Adão morreu espiritualmente, ou seja, ele se separou de Deus. Ele saiu do jardim da comunhão. Mas Adão também deveria ali mesmo no jardim, morrer fisicamente. Essa expressão nossa, quando as funções físicas param de acontecer, fisicamente nós morremos. Agora, quem morre separado de Deus, ou seja, espiritualmente e morre fisicamente, está condenado à morte eterna. No jardim, Adão e Eva morreram espiritualmente. E só anos depois puderam e viveram a dimensão da sua morte física. Drummond, o que você está querendo dizer? Que Jesus, o último Adão, é exatamente aquele que paga o preço da justiça. O homem deveria morrer. O homem tinha sobre si condenação. E quando Jesus vai para a cruz do Calvário, Jesus morre no lugar do homem. Ele prova a morte por todos os homens. Isso, irmãos, é o que acontece ali com a justiça. A penalidade é feita sobre Jesus Cristo. Para quê? Para que eu e você possamos viver justificados. Para entender a ideia de justiça, deixa eu te dar uma ilustração. Nos Estados Unidos da América, em vários estados, existe pena de morte. Você já deve ter visto, talvez, em filmes, aquela pessoa de macacão laranja esperando a justiça se cumprir sobre a vida dele. De acordo com a lei americana, quem faz o crime que ele fez é condenado à pena de morte. Mas imagina essa utopia, né? Vamos dizer assim, do ponto de vista da lei, isso jamais aconteceria nos Estados Unidos. Mas você vai entender o que eu quero dizer. Imagina ele com o macacão laranja indo para a pena de morte. Só que alguém de terno e gravata aparece no meio do caminho e fala: me dê o seu macacão laranja, pegue o meu terno e gravata e vá viver a sua vida livre, sem condenação à minha vida, e eu vou morrer no seu lugar. Irmãos, foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele pagou o que era justo, a morte. Ele morreu no nosso lugar, a justiça foi cumprida nele. Para quê? Para eu viver uma vida justificada. Por isso que em Romanos 8, verso 1 diz que nós não temos nenhuma condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus. A doutrina da justiça é vista no livro de Romanos e as consequências dela para a nossa vida também são vistas. Ali em Romanos capítulo 5, verso 1, eu quero ver com você já a primeira consequência dessa justiça, disso que Jesus fez na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar. Está aqui, Romanos 5, verso 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira consequência da justiça na nossa vida é paz em nossa relação com Deus. Justificados, hoje eu e você temos paz com Deus. Pela justificação, hoje, então, eu tenho uma condição diferente. B, se depois da justificação eu tenho paz com Deus, isso indica que antes da justificação eu tinha guerra. Depois da justificação, eu sou filho. Antes da justificação, eu era inimigo de Deus.
Depois da justificação, eu fui feito justo pelo sangue de Jesus. Antes da justificação, eu vivi uma vida condenada como um pecador ao inferno. Eu e você temos uma condição diferente depois da justificação. É muito importante que a gente entenda isso. Muitos de nós vivem hoje, justificado como era antes da justificação. A pessoa parece se sentir condenada o tempo inteiro, mas através da justificação que há em Jesus Cristo, eu e você recebemos paz em nossa relação com Deus. Temos agora harmonia, relacionamento de novo com Deus. É interessante que isso não diz que eu e você somos perfeitos. Não diz que eu e você temos a santidade no mais alto nível. Não, eu e você precisamos nos aperfeiçoar, nos santificar a cada dia. Mas eu e você, pelo sacrifício de Jesus, fomos aperfeiçoados. Eu e você, pelo sacrifício de Jesus, recebemos uma paz, um relacionamento com Deus completamente diferente do que nós tínhamos antes. Eu gosto muito dessa afirmação que a gente percebe ali no livro de Hebreus, capítulo 10, no verso 14, que diz assim, olha, Hebreus 10, 14, porque com um só sacrifício aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Pelo sacrifício de Jesus, ele nos aperfeiçoou para sempre. Enquanto nós passamos pelo processo da santificação, eu e você, podemos declarar que estamos perfeitos para Deus pelo sacrifício de Jesus. Muita coisa na nossa vida para mudar, para nos arrependermos, para sermos transformados, mas pela justificação, eu e você podemos suspirar e dizemos, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Temos uma relação com Deus harmoniosa pelo sacrifício de Jesus. Isso não vem de nós, é pela graça de Deus, é pelo favor de Deus. A nossa identidade, irmãos, ela foi conquistada por Jesus Cristo. Ela não é um esforço do nosso mérito. A justificação nos veio pela graça, pelo favor que nós não podemos. Se eu entendo isso, se você entende isso, a gente percebe que a gente não é filho do nosso pai e da nossa mãe pelo nosso comportamento. Nós somos filhos pelo nascimento. Claro que nós vamos ter que aprender a agradar o nosso pai e a nossa mãe, honrá-los. Mas o fato da gente ainda não saber, né, quando a gente é criança, que faz aquelas pirraças, aquelas coisas que a mãe e o pai não gostam, irmãos, a gente é corrigido e a gente vai aprendendo. Mas o fato de eu ainda não saber me comportar como filho do meu pai e da minha mãe, não desfaz o fato de que eu sou filho. Por quê, Drummond? Por causa do nascimento. Eu e você nascemos de novo. Eu e você fomos feitos justificados, lavados pelo sangue de Jesus. Temos que melhorar o nosso comportamento? Temos. Mas nós já temos uma identidade de filhos. Nós já temos paz com Deus por meio da justificação. Amados, Deus vai usar a sua identidade para mudar o seu comportamento. O diabo usa o seu comportamento para você duvidar da sua identidade. Deixa eu dizer isso de novo. Deus usa a sua identidade para mudar o seu comportamento. O diabo usa o seu comportamento para que você duvide da sua identidade. Deus te dá a identidade de filho, de justificado pelo sangue de Cristo. E com isso, ele vai trabalhar para mudar o seu e o meu comportamento. Agora, o diabo vai tentar usar o seu comportamento para que você questione a sua identidade. Quantas vezes eu já vi crente que por ter pecado, por ter falhado, por ter errado, essa pessoa começa a duvidar se é filha ou não de Deus. Essa pessoa começa a questionar se é justiça ou não de Deus, se é justificado ou não por Deus. E através do comportamento, o diabo tenta semear dúvida e engano no nosso entendimento. Ah, amados, eu e você podemos realmente suspirar e dizer, eu tenho paz com Deus por Jesus Cristo. Segunda consequência da expressão
da justiça na nossa vida é o perdão de pecados. O Senhor nos perdoou. A justificação nos mostra o perdão de Deus. E eu acho muito forte quando a gente fala disso, irmãos, porque a Bíblia usa imagens muito fortes para falar de como o nosso passado foi perdoado. Uma delas, eu já até acabei de citar, né? É o novo nascimento. Quando você vê um bebê recém-nascido, né? Imagina quando você vai na maternidade e tem lá um bebê na maternidade, acabou de nascer, tem horas que ele nasceu. Quando você olha para aquele bebê recém-nascido, se tem uma coisa que o bebê recém-nascido não tem, é passado. Nenhum tio, nenhuma tia pode olhar para aquele neném e falar assim, esse neném tem um passado sem vergonha, esse neném fez coisas terríveis. Irmão, não tem como ele dizer isso, porque afinal de contas ele acabou de nascer. O nascimento, irmãos, ele aponta para o futuro e não do passado. É por isso que quando o apóstolo Paulo, diz, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, ele diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O nascimento mostra que o passado foi apagado, que o passado não importa mais e o que importa agora é o futuro em Deus, é o futuro com Deus. Outra imagem muito forte, muito clara dentro da Bíblia, que a gente percebe é a ideia da dívida. A palavra de Deus é clara em nos dizer, em Colossenses capítulo 2, que nós tínhamos uma cédula de dívida. Foi rasgada na cruz do Calvário a dívida que era contra nós. Eu não sei se você já ficou em dívida com alguém, né? Você deveu alguma coisa, e se você deveu, você diz assim, poxa, Drumão, eu estava em dívida e eu não tinha como pagar aquela dívida. Ô, gente, a pessoa que fica endividada, ela fica muito sem graça, é ou não é? A dívida impossibilita a relação. Se você já deveu para alguém ou alguém deveu para você, pode reparar que a relação fica estremecida, a relação fica estranha, há uma vergonha. Eu e você tínhamos uma dívida para com Deus por causa dos nossos pecados gigantesca, mas na cruz do Calvário, ele rasgou essa dívida. Na cruz do Calvário, ele assumiu a condenação da nossa dívida. Isso é maravilhoso. E uma outra imagem que eu julgo também ser tão forte quando a gente fala de justiça, irmãos, é que a percepção da morte é algo muito atrelado à justificação. Como assim, irmão? A Bíblia diz que quando nós somos batizados nas águas, a ideia ou a contemplação é que a gente está mergulhando na morte de Jesus Cristo. E quando a gente levanta das águas, a gente está ressuscitando em novidade de vida. Então, peraí, quando eu morro com Jesus Cristo, os meus pecados morrem com Jesus Cristo, e eu ressuscito para ser uma nova criatura, para viver uma nova vida, para viver uma vida de santidade. Isso indica que assim como uma pessoa que morreu, agora com ela morreu toda a história de vida dela, assim eu e você, quando morremos com Cristo, o nosso passado morreu juntamente com Ele. Eu me lembro uma vez de uma ilustração que eu achei muito forte, de um momento que a polícia ia prender um homem, e esse homem tinha cometido vários crimes, né? Ele tinha matado, ele tinha roubado. E quando a polícia foi lá para prender o homem na casa dele, quando a polícia chegou na casa dele, a esposa desse homem foi atender a polícia na porta. Na hora que foi atender, a polícia disse, olha, nós viemos aqui para prender o seu marido e aquela coisa toda. E a esposa abaixou a cabeça muito triste e falou assim, podem fazer o trabalho de vocês, podem entrar. Só que quando os guardas entraram, o que estava acontecendo ali era um velório. E quem eles buscavam para prender estava no caixão, estava morto. E quando os policiais viram aquilo, viram ele morto, eles deram um sinto muito para a viúva e foram embora. Porque, irmãos, a condenação do nosso passado, ela foi morta juntamente com Jesus Cristo. O perdão foi liberado. Agora, a dívida não pode ser cobrada. Por quê, Drummond? Porque ela já foi paga. Eu e você ressuscitamos com Cristo. Morremos com Ele, mas com Ele nós também ressuscitamos para uma novidade de vida, para uma vida agora justificada pelo sangue de Jesus. A justiça de Deus, ela trouxe paz em nossa relação com Deus.
A segunda consequência é o perdão dos nossos pecados. E a terceira consequência é a solução da má consciência de pecado. A solução da má consciência de pecado. Quando eu falo má consciência, é porque existe uma boa consciência. Qual é a boa consciência de pecado, irmão? É quando a gente erra, a boa consciência fala, não está certo o que eu fiz. Aí você vai e pede perdão a Deus ou pede perdão para alguém. Isso, gente, é uma boa consciência. Isso é saudável. Para quem é justificado, perdoado, nascido de novo, quando a gente erra, a gente não fica feliz com isso. A gente não fica bem com essa situação. Há uma boa consciência de pecado que nos faz reconhecer, pedir perdão, nos arrependermos e procurarmos viver uma vida nova. Agora, existe uma má consciência do pecado. E qual é a má consciência do pecado? A má consciência do pecado, irmãos, ela nos aponta para uma dimensão onde a gente erra. Mas, ao errar, o que a má consciência de pecado faz? Ela faz a gente olhar para nós mesmos, e ao olhar para nós mesmos, nós temos uma dimensão assim, sabe, de vergonha, de culpa, de condenação. A gente tem uma postura de olhar para a gente e nos ver muito aquém. Eu já vi gente que quando erra, ao invés de correr, pedir perdão, restaurar a relação com Deus, sabe o que ele faz? Ele fica se condenando, se dizendo que não é ninguém, que não é nada. Isso é uma má consciência de pecado. Irmãos, o diabo, muitas vezes, ele trabalha com uma má consciência de pecado para destruir e roubar a nossa comunhão com Deus. A consciência de pecado, quando ela leva ao arrependimento, ela é uma consciência divina. Mas quando ela é usada para culpa, medo e inferioridade, ela é um instrumento de Satanás para te destruir. Essa má consciência do pecado, irmãos, é muito fácil de vislumbrar ela quando o primeiro pecado foi cometido. Reparem só como Adão e Eva reagiram depois de pecar. Interessante que a Bíblia diz em Gênesis 2 que eles estavam nus e não se envergonhavam da sua nudez. Mas lá em Gênesis 3, verso 7, a palavra de Deus diz que abriram-se-lhe os olhos e perceberam que estavam nus. Eles não só perceberam que eles estavam nus, eles estavam na vergonha, quando eles pegaram folhas de figueira para cobrir a vergonha, para cobrir a sua nudez. Mas repare a má consciência na vida deles. A má consciência, irmãos, ela sempre vai trabalhar assim. Ela vai te fazer olhar para você. E nesse olhar para você com culpa, com vergonha, com inferioridade. Olha a expressão que eles têm. Eles olham e sentem vergonha. Interessante que você não percebe isso. Você não tem essa expressão até o pecado deles. Eles estão caminhando sem essa vergonha, eles não estão olhando para si, mas como eles estão, Drummond? Eles estão olhando para o Criador, eles estão olhando para o jardim, percebendo os animais, percebendo a bondade de Deus ao redor deles. Mas depois do pecado, irmãos, parece que eles estão com os olhos focados em si mesmos. É impressionante como pessoas debaixo do erro, elas têm uma má consciência de pecado, onde todo o foco da vida delas é para elas mesmas, é para viverem debaixo de culpa. Conheço pessoas que se culpam de pecados que cometeram há anos atrás e não se permitem viver aquilo que Deus tem para elas. Elas vivem debaixo de condenação, elas vivem debaixo de um senso de inferioridade terrível, dizendo, eu não sou nada, quem sou eu para viver isso, quem sou eu para viver aquilo? Essas pessoas ainda não tiveram revelação da justiça, revelação da justificação que receberam em Jesus Cristo. Romanos 8:1 diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque nós somos justificados. Nós recebemos sobre nós o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Irmãos, é terrível ver alguém baseado na culpa. A pessoa baseada na culpa, pode reparar, gente, ela ao invés de receber a misericórdia, ela fica tentando compensar o erro dela com um acerto. Você já viu pai que ele não passa muito tempo com o filho
e aí ele fica culpado porque ele não brinca, porque ele não passa tempos de diversão com o filho, ele fica culpado. Aí sabe o que a culpa faz com ele? Faz ele ir comprar um presente caríssimo, às vezes fica até endividado para comprar aquele presente, para através do presente compensar a ausência na casa. Mas todos nós sabemos que isso não funciona, porque um presente não vai suprir a ausência dele. O que ele devia fazer então, Drummond? Ele devia chegar nos olhinhos do filho dele e falar: filho, me perdoa, papai vai mudar isso, papai vai brincar mais com você. Repara que a graça, gente, nos leva ao arrependimento, à mudança. A culpa nos leva a manter-nos no erro e tentar, de alguma forma, compensar o que a gente faz de errado. Terrível, porque você pode ajudar alguém, você pode dar dinheiro para alguém. No caso desse pai aqui, ele pode dar presente e não vai resolver a situação. E por que isso acontece? Porque, embora ele dê o presente, o filho vai continuar sentindo falta e muitas vezes entristecido com ele. E ele vai continuar culpado. Irmãos, nós precisamos lidar com isso. Na histórica católica, apostólica, romana, você vai perceber que existiam muitas pessoas que pegavam chicotes e batiam nas próprias costas, se ferindo, se autopunindo dos seus erros. Hoje, nós não pegamos chicote para bater nas costas, mas muitas vezes é a culpa que faz isso conosco. A má consciência do pecado faz a gente agir dessa forma. Muitas vezes o que nós fazemos é uma religiosidade, nós pegamos as folhas de figueira, cobrimos a nossa vergonha do jeito que a gente acha que tem que ser feito. Olha só isso. Irmãos, isso aqui, quando Adão pega a folha de figueira, ao invés de consultar a Deus, ele e Eva pensam num jeito de lidar com aquela vergonha que eles estavam sentindo. Isso aqui é aquilo que nós chamamos de religiosidade. Tem pessoas na religiosidade que estão pegando folhas de figueira para cobrirem a sua vergonha, para cobrirem a sua expressão de condenação. E aí é o dízimo, é a oferta, é trabalhar na igreja, é trabalhar nas ruas, e tudo isso, gente, é muito bom, mas deve ser resultado de eu ter recebido o amor e a graça de Deus, e não como resultado para pagar a minha dívida. Isso é terrível. Quem vive assim nunca consegue viver uma santidade de uma forma coerente. Religioso, muitas vezes, investe muito mais em aparência do que no coração. Ele muda a rotina, mas ele não muda o coração. Ele muda as coisas que estão aparentes, sabe? Ele cobre com folhas de figueira, ele tem o jeito dele de resolver. O que é religiosidade? É o jeito do homem de resolver o pecado. A folha de figueira foi ideia de Adão e Eva. Quando Deus aparece, eu acho muito forte quando Deus aparece, Adão e Eva, gente, se escondem em um arbusto. Agora, pensa bem, para que se esconder no arbusto se eles estavam cobertos com as folhas de figueira? É que na presença de Deus, irmãos, toda religiosidade nossa mostra a nossa nudez. Diante da glória e grandeza de Deus, a nossa justiça é como trapos da imundícia. E aí nós percebemos que não dá, tem que ter mais coisa. Aí ele vai para um arbusto. Mas quando Deus chega, Deus vai conversar com ele para lidar com a situação. Acho forte porque o que Adão tem ali é algo que, na verdade, é a primeira vez que você vai ver isso na Bíblia. O que, Drummond? É algo que a má consciência do pecado ela gera. A má consciência do pecado ela gera vergonha, culpa, inferioridade, atitudes meramente religiosas, folhas de figueira, jeito humano de resolver o pecado, mas também gera algo terrível. Adão e Eva acabaram indo para lá por medo. Quando Deus pergunta para Adão, ali em Gênesis 3, verso 9, Adão, onde você está? Adão diz assim, ouvi a tua voz no jardim. Olha como é que Adão diz, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Não, ele não estava nu, ele estava coberto com folhas de figueira. Mas como eu disse, diante de Deus, tudo fica patente. Ele percebeu que ainda estava nu e teve medo. É a primeira vez na Bíblia que você vai ver a ocorrência da palavra medo. Primeira vez. A primeira vez que aparece a palavra medo na Bíblia é aqui.
É resultado do pecado. Deus não deu medo. Deus não nos deu espírito de medo. Deus nos deu espírito de amor, poder e moderação. Medo é resultado do pecado. Irmão, medo de Deus faz a gente se afastar de Deus, faz a gente se esconder de Deus. O medo maximiza coisas. Quem tem medo de barata sabe que a barata sempre é maximizada por você. A minha esposa tem medo de barata. Quando ela fala de barata, gente, a barata é sempre maior do que ela na verdade é. Quando eu vou lá matar a barata é pequenininha. Mas quando ela fala, parece que a barata é enorme. Por quê? Porque o medo maximiza. O medo maximiza o pecado a ponto de você achar que não tem mais perdão, que não tem mais jeito, que já era para você, e faz você se esconder. Ah, amados, quem entende o amor, a graça, a justificação, não corre de Deus, mas corre para Deus quando erra. Vive uma vida onde ele deixa o sangue de Jesus tocar a vida dele. Quem é justificado pode ter a ousadia em oração de dizer: Senhor, me perdoa. Eu confesso meu pecado. E quando a gente confessa o nosso pecado, 1 João 1, verso 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda a injustiça. Deus nos justificou em Jesus e quando nós erramos, parece que a injustiça está nos cobrindo. Mas quando nós confessamos o nosso pecado em sincero arrependimento, o sangue de Jesus nos limpa de toda a injustiça. O medo, a culpa, a inferioridade se esvai. É por isso que nós temos uma definição de justiça aqui no Carisma, que ela é muito clássica já há algum tempo. Justiça é a habilidade de permanecer na presença de Deus, sem nenhum sentimento de culpa, medo ou inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Oh, irmãos, quando a gente entende a justiça, a gente entende que foi justificado de tal forma que temos a habilidade de permanecer na presença de Deus, como se o pecado nunca tivesse existido, sem nenhum sentimento de culpa, medo ou inferioridade. Quem que faz isso, Drummond? Essa justificação em Jesus Cristo. Outra consequência da justiça em nossa vida, ousadia em oração. Interessante que lá em Romanos capítulo 5, texto que lemos bem no início, né? No verso 2 ele usa uma expressão que eu gosto muito, eu acho muito interessante a expressão usada no verso 2 de Romanos 5. Ele fala que justificados temos paz com Deus. Aí no verso 2 ele fala assim: pelo qual temos acesso, temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós temos acesso, nós temos entrada. No grego, a palavra acesso, que você vê aqui, é a palavra no grego chamada prosagoge. E prosagoge no grego, irmãos, não é a ideia simplesmente de um bilhete de entrada. A ideia no grego é de um acesso, de uma introdução que eu recebo. Deixa eu explicar isso melhor. Imagina que você esteja lá em Washington, nos Estados Unidos, na frente da Casa Branca, doidinho para entrar, mas você não tem o bilhete de entrada para fazer a visitação lá dentro. Você não tem acesso. Beleza. Você está ali olhando, tirando foto de longe, até que alguém vem e te dá um prosagoge, te dá um bilhete, te dá um acesso. Irmão, na hora que te dá o acesso, você pega o bilhete, dá na mão do guarda lá e você tem agora a possibilidade de entrar na Casa Branca. Ô, gente, já vai ser maravilhoso, você vai ficar impressionado, vai ver, né, vai olhar lá os quadros, a casa, né, talvez algumas autoridades você consiga ver, aquela coisa, vai ser legal. Agora, você há de concordar comigo que o nível que eu vou falar agora é muito maior. Qual o nível, Drummond? A ideia de prosagoge não é só a ideia de que você pode entrar. A ideia de prosagoge, a ideia do acesso, é a ideia de que você tem companhia para entrar, você é introduzido. Quer ver? Imagina você lá na porta da Casa Branca, e agora eu vou mostrar para você o que é prosagoge. Você está assim na porta da Casa Branca olhando, querendo entrar, mas o que você recebe não é um bilhete. O que você recebe é uma voz do seu ladinho falando para você: quer entrar na Casa Branca? Aí você fica assim, né? Quero.
Assim, não, eu sou o filho do Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, eu quero fazer algo com você diferente, eu quero que você tenha a liberdade de entrar na Casa Branca comigo. Imagina, as portas vão se abrir, você está do lado do filho do presidente. Você vai ter mais ousadia para entrar, para ver os lugares. Já imaginou ele virar para você e falar assim, agora eu quero te levar para dar uma palavrinha com meu pai. Lá no Salão Oval da Casa Branca, o lugar mais, né, mais cobiçado de quem vai na Casa Branca, entrar no Salão Oval e o presidente vai estar lá, você vai conversar com ele. Mas como assim? Não, não. Você está comigo. Isso é prosagógia. Não é só ter acesso, é ser introduzido. Eu e você podemos ter ousadia em oração, não só porque nós temos um bilhete para entrar, mas o próprio Filho de Deus nos dá essa ousadia para entrarmos no Santo dos Santos pelo sangue dele, pela obra que ele realizou por nós. Hebreus 10, 19 diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos. Pela obra de Jesus, pela justificação, e você temos essa ousadia, estamos sendo introduzidos pelo Filho do Pai, pelo Filho do Rei dos Reis. Irmãos, nós estamos sendo introduzidos por aquele que era, que é e que há de vir. Uau! A ousadia em oração vem porque nós entendemos a obra que Jesus fez, como ele realizou na cruz do Calvário. Interessante que Tiago, lá no capítulo 5, na Epístola de Tiago, capítulo 5, Tiago diz que a oração do justo que pode muito em seus efeitos. Irmão, justo não é aquele que nunca erra. Justo é aquele que foi justificado em Jesus Cristo. É a oração daquele que foi justificado em Jesus Cristo, que pode muito em seus efeitos. Quando você entende que é justificado, você tem mais ousadia para orar. Você sabe que a sua oração pode muito em seus efeitos, porque você tem livre acesso ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Outra consequência da justiça em nossa vida é que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, verso 2, o texto que eu estava lendo, né? Pelo que tal também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Como é isso, irmão? A expressão esperança da glória é uma expressão que está falando da eternidade, da glória que será manifesta na Nova Jerusalém, quando estaremos juntamente com Ele. Gloriar, irmãos, é se alegrar aqui no contexto. Uma pessoa justificada, ela tem alegria na esperança da glória de Deus. A gente podia facilmente olhar para esse texto e traduzir dessa forma. Nós temos alegria na esperança que vamos morar no céu, juntamente com Jesus Cristo. Uma das consequências da justiça na nossa vida é exatamente a alegria do nosso futuro. Ah, irmãos, eu e você vamos estar num lugar onde não haverá doenças, não haverá mais dor, luto, choro. Toda lágrima dos nossos olhos será enxugada e nós vamos estar com Ele para todo sempre. O que vivemos nessa terra, irmãos, é um piscar de olhos se comparado à eternidade nos céus. Se comparado àquilo que ainda vamos viver com o Senhor nos céus, ah, irmãos, aqui e agora é tão pouco diante de tudo que nós vamos viver eternamente com o Senhor. É tão precioso quando falamos isso, tão incrível quando pensamos nisso. Por quê? Porque a nossa vida, então, de justificado, ela tem um olhar, uma percepção na eternidade. Na verdade, se você olhar para a ideia da justificação, você pode ver que ela atua nos 3 tempos, né? Passado, presente e futuro. Passado, perdoando os nossos pecados. Presente, trazendo paz em nossa relação com Deus hoje. Mas futuro, dando-nos uma esperança, uma certeza que nós vamos morar no céu juntamente com Jesus Cristo. Temos essa alegria da salvação. Por quê? Porque fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo.
Recebemos essa certeza por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário. Outra consequência da justiça em nossa vida é a libertação. Muito interessante quando você olha para a ideia da justiça que nós estamos vendo e percebe que ela está trazendo para nós a própria presença do Espírito Santo. O Espírito Santo agora habita em nós por intermédio dessa justificação. É porque fomos justificados que o Espírito Santo agora vem morar, ele vem habitar em nós. E o Espírito Santo habitando em nós, ele traz para nós a liberdade. A Bíblia diz que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Há uma libertação que acontece quando o Espírito vem morar em nós. E o Espírito morar em nós e a libertação que ele traz está associado a essa justificação, a essa ideia de não estarmos com nenhuma condenação. Quer ver isso? Romanos 8, texto que eu citei, mas olha a continuação de Romanos 8. A partir do verso 1 fala assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora olha o verso 2, gente. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou, me libertou. Agora, porque eu fui justificado, não tem nenhuma condenação, está operando em mim a lei do Espírito. E essa lei do Espírito, ela me liberta. Quando a gente fala de libertação na igreja, muitos irmãos têm uma visão equivocada sobre libertação. Primeiro, irmãos, libertação não tem a ver com uma força de vontade humana. Ela tem a ver com uma ação de Deus. Quando a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós sabemos o seguinte, a operação da libertação vem pela verdade. O que eu e você precisamos fazer sempre é estarmos conhecendo a verdade. Porque essa verdade, com a lei do Espírito da vida que nela opera, ela me traz libertação. As cadeias do pecado que antes me dominavam não me condenam mais. Não me trazem mais agora uma prisão. Interessante que na lei, na época da lei mosaica, o homem tinha sobre ele o domínio do pecado. Romanos 6, verso 14 diz que a lei, nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque no tempo da lei, o pecado dominava. O que Romanos 6,14 diz? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Uau! Na lei, o pecado dominava, mas agora na graça, o pecado não domina mais. Nós somos livres. Eu e você erramos, eu e você falhamos. Mas, amados, entenda uma coisa. A graça, o poder do Espírito, o poder da palavra, nos libertou do domínio do pecado. Podemos vencer, podemos resistir ao pecado, podemos dizer não ao pecado. Fomos libertos. Isso é muito precioso porque, às vezes, eu percebo que as pessoas estão olhando para a força de vontade para ser liberto, não para esse poder do Espírito, não para esse poder da graça. Eu me lembro, há muitos anos, ainda estava no Rio de Janeiro, eu consolidava um homem na fé, ele tinha por volta na época de uns 40 anos, e a gente estava fazendo uma consolidação, lendo a palavra na casa dele junto com outras pessoas. Ele estava gostando daquele momento. E eu me lembro que ele, gostando daquele momento que a gente compartilhava a palavra, em determinado momento ele se sentiu muito mal, me chamou no canto e falou assim: Drummond, eu gosto de vocês estão aqui, mas eu fumo ainda, não consigo. Eu fumo desde muitos anos e eu não consigo largar o cigarro. Eu estou me sentindo mal, vocês estão aqui falando da Bíblia, palavra, e eu fumando ainda. E eu me lembro que eu olhei nos olhos dele e disse para ele: olha, vamos fazer uma coisa, um combinado? Mergulha para conhecer. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Então vamos continuar conhecendo a verdade. E eu creio que Deus vai fazer uma obra na sua vida. Irmãos, passaram poucos meses e eu vi ele de um sorriso de lado a lado, dizendo: Drummond, eu fui liberto e eu não tenho mais vontade. Irmão, o testemunho daquele irmão foi tão forte. Mas quem operou isso? Foi simplesmente a força de vontade? Não, foi o poder do Espírito.
Esse poder do Espírito opera e começa a operar a partir desse lugar onde nós fomos justificados. Agora, entenda uma coisa comigo. Quando a gente fala disso, a gente percebe que libertação não é uma coisa que nos faz sermos robôs. Não é uma coisa que nos faz simplesmente automatizados para fazer aquilo que é certo. Deixa eu explicar isso melhor. Eu não sei se vocês lembram, né, na infância de vocês teve o famoso carrinho de fricção. Não sei se é assim que fala. Mas é aquele carrinho que você vai puxando assim para trás, né? Já viu que faz aquele barulhão? E quando você solta, bota o carrinho, irmão, se não tiver nada na frente, o carrinho vai, né? Correr. Por quê? Porque o carrinho é automatizado. Gente, o carrinho, depois de ter sido puxado para trás e muita fricção tenha sido feita para trás, irmão, ele não tem opção de não ir para frente. Ele foi condicionado a isso. A libertação, gente, ela não faz o processo de automatização com a nossa vida. Eu quero explicar isso melhor. A libertação, ela não faz a gente virar um robô, uma coisa que só tem que fazer isso agora. A libertação não me faz um robô. A libertação, ela me libera ou ela me leva a viver uma vida que agora eu tenho autoridade para viver em santidade. Deixa eu dizer isso em outras palavras. A nossa identidade em Deus, ela nos facilita, ela não nos robotiza. Ela nos capacita, mas não nos obriga. Ela nos motiva, mas não nos escraviza. Ela nos cria para o caminho das boas obras, mas não retira nossa possibilidade de escolher as mais obras. Amado, se o homem que foi liberto, foi justificado, não precisa mais, ou não tem a possibilidade de não adorar a Deus, de não entristecer o Espírito Santo, por que a própria Bíblia tem uma ordem para dizer: não entristeça o Espírito Santo, não mintais, andai em amor? São várias ordenanças bíblicas. Ora, se o homem automaticamente, depois de liberto, fosse andar em amor e nunca, jamais entristecer o Espírito, não faria o menor sentido ordenanças como essas serem lembradas pelo apóstolo Paulo. Deixa eu ilustrar isso melhor ainda. Imagina alguém que está numa cadeia, tipo aquelas cadeias antigas do apóstolo Paulo lá, com as mãos presas no tronco, os pés também presos no tronco, guardas por todos os lados, cela. Irmão, não tem como ele sair. Ele, por ele mesmo, não tem como sair dali. Nem dos troncos, nem da cela, quanto menos da cadeia. Agora imagina que o Senhor, Rei da Glória, se manifeste na prisão. Um terremoto aconteça, todos os guardas caem derrotados, mortos no chão. Não apenas mortos no chão, os guardas agora não têm o que fazer, eles estão ali sem condições. As celas são abertas, as cadeias, as algemas são libertas. Quem fez a libertação foi o Senhor. Agora, a pessoa sai da cela, imagina a cena comigo. A pessoa sai da cela e agora Jesus diz para ela assim: sai da prisão junto comigo, vamos caminhar, você está livre. Irmão, repara uma coisa, o Senhor quebra as cadeias, o Senhor faz o que nós não podemos fazer. Nós não podemos ser livres por nós mesmos, é Ele quem faz. Mas Ele não vai nos arrastar da cela. Ele não vai nos obrigar a sair da cela. Sair da cela é uma ação nossa. Se formos livres, nós vamos andar como livres. Mas isso é uma decisão nossa. Infelizmente, irmãos, eu já vi gente que foi liberta, mas preferiu viver na cela. Eu já vi gente que viveu uma ação, intervenção de Deus, mas ao invés de sair da prisão, se manteve lá, porque lá era onde ele estava acostumado. Então, a libertação, ela não é um ato que nos traz uma obrigação. A libertação nos traz liberdade. Mas eu e você precisamos agora escolher viver a santidade. E a santidade é a última consequência que eu queria ver com você da justiça em nossa vida. Uma vez que o Senhor nos justificou, Ele nos trouxe a possibilidade, libertos do pecado, de vivermos uma vida santa. Entenda uma coisa comigo. Toda a dimensão de santidade,
toda a dimensão de santidade que eu e você vamos viver na nossa vida cristã, ela está associada à libertação, ao perdão de pecados, a essa justificação que falamos durante toda a nossa Carisma Class. Por quê, Drummond? Porque a obra que Deus fez em nós é o que nos conduz à santificação. Vou te dar um exemplo. Quando nós olhamos para aquele homem na parábola que Jesus conta, a gente chama essa parábola de parábola do credor incompassivo, né? Ele vai diante do rei, só para te lembrar, ele vai diante do rei com uma dívida, gente, altíssima, vamos falar coisa de milhões, e ele não tinha com que pagar. Aí ele pede a compaixão do seu Senhor, dizendo que ele vai conseguir. O Senhor fica com uma compaixão, uma misericórdia com ele enorme. E o que o Senhor faz na parábola? Perdoa. Cara, o homem é perdoado de uma dívida milionária. Aí, quando ele sai dali, livre, perdoado, uma pessoa que devia para ele que acabou de ser perdoado de milhões. De acordo com a Escritura, a quantia era irrisória, né? Coisa aí de... Vamos imaginar, uma pessoa estava devendo milhões e o cara que devia para ele devia 50 reais. Aí, ao invés de perdoar aquela pessoa dos 50 reais, irmãos, ele não perdoa. Na parábola, o rei sabe do que ele fez. Ele não aceita e coloca aquele homem na prisão. Por quê? Porque o perdão que nós recebemos de Deus não nos dá o direito de não perdoar quem está à nossa volta ou quem fez mal para nós. Repare uma coisa, é correto, se tem uma dívida de 20, 50 reais, irmão, você está no seu direito de cobrar. Está no seu direito de você falar, não, você tem que me pagar. Você está no seu direito, porque dívida é dívida. Agora, por que a dívida ali cobrada, daqueles 50 reais, ficou uma coisa ilegal, ficou uma coisa imprópria? Por causa do tamanho do perdão que ele recebeu. Gente, se alguém faz mal para você, se alguém traiu você, você pode estar no seu direito humano e natural de ficar magoado com aquilo. Mas eu e você não temos o direito de não perdoar, sabe por quê? Porque nós recebemos um perdão muito maior e por isso precisamos perdoar. Repara que a vida santa, horizontalmente, a vida santa nessa terra, ela está atrelada ao perdão e justificação que eu recebi do Rei, do Senhor, do nosso Pai. Quando muito se é perdoado, muito se ama. Jesus fala de uma mulher, e eu queria ver com você ela, em Lucas capítulo 7, de uma mulher que foi muito perdoada e por isso ela fez muita coisa. Ela derramou um vaso de alabastro, um perfume caríssimo, beijou os pés de Jesus, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Aquela mulher amou muito, mas o hóspede de Jesus no lugar, a pessoa da casa, irmão, ela não deu um beijo em sinal de hospitalidade, não colocou o óleo, que também é um símbolo de hospitalidade, não lavou os pés de Jesus, ou seja, ele não fez isso. E eu acho muito interessante que quando essa mulher, que era pecadora, faz esse gesto, o pessoal não curtiu. O pessoal falou assim, se esse fosse profeta, ia saber que quem está fazendo isso no pé dele é uma pessoa que não tem nada a ver. Aí olha o que Jesus diz. Lucas capítulo 7, verso de número 40, diz assim: E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize a mestre. Um certo credor tinha dois devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou-me com os pés com as lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, o beijo, né? Mas essa, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Agora, gente, vamos entender uma coisa aqui comigo.
Não há pessoas muito ou pouco perdoadas. Todos nós pecamos. Romanos 3, verso 23 diz que todos pecaram. Todos nós estamos debaixo da condenação do pecado. Agora, parece que tem gente igual Simão. Tem gente que se considera menos perdoada. E por se considerar menos perdoada, repara que ela não trata Jesus como Jesus deveria ser tratado. Agora, aquela mulher, por perceber o quanto que ela era pecadora e o quanto que ela estava sendo perdoada, ela está demonstrando isso com 3 gestos aqui. Um deles é o choro. As lágrimas estão lavando os pés de Jesus. Lágrimas na Bíblia, irmãos, é símbolo de arrependimento. Ela está beijando os pés de Jesus. O beijo, a palavra adoração no grego é proskuneo, que significa aproximar-se para beijar. É um sinal de veneração, é um sinal de adoração. E aquela mulher trouxe um vaso de alabastro. Irmão, o perfume era muito caro, quase 1 ano de um trabalhador comum para comprar um perfume desse. E ela quebra, é uma oferta. Reparem, arrependimento, adoração e oferta. Quando você entende o tamanho do perdão que você recebeu em Deus, você começa a ter uma resposta a Jesus com uma atitude santa, com uma atitude de alguém que foi redimido. Arrependimento é genuíno. As lágrimas de arrependimento, elas começam a fluir da nossa vida. A santidade, abandono de pecados. Isso é o que a justificação traz. Por quê, Drummond? Porque ao olhar o tamanho do amor, do perdão, você quer devolver esse amor para Ele. Porque você entende que foi muito perdoado por Deus. Quando você entende que não importa quanto você já caminhou fazendo o que é certo, você percebe que todo dia é perdoado por Deus. Quando você entende esse tamanho de perdão, irmãos, amar é um fruto que vai aparecer. Arrependimento, adoração. Você se torna um adorador. Você se torna uma pessoa que quer ter intimidade, quer beijar, quer ter essa relação com Deus. E você, irmão, não tem problema nenhum de dar a sua vida como oferta. Você não tem problema nenhum de dar uma oferta financeira alta. Você não tem problema nenhum de dar o seu tempo como oferta ao Senhor. Por quê? Porque você entende que foi muito perdoado. Repara, gente, que o muito perdão está associado a essa justificação, a justiça de Deus em nossa vida. Como falamos no início, nós somos perdoados, é uma das consequências. E isso nos conduz a essa vida onde nós damos tudo para Deus, onde vivemos de uma forma que nós agradamos a Deus com aquilo que nós estamos fazendo. Isso é muito precioso. Eu vejo hoje pessoas que vivem uma vida e eu percebo que isso, principalmente depois de 5, 10 anos de cristianismo, as pessoas vão fazendo coisas boas, né? Boas obras, ajudando alguém, mudando o relacionamento dentro de casa, pedindo perdão para isso, para aquilo, vivendo uma vida de uma forma mais digna, mais santa. E se deixar, irmãos, vai entrando uma justiça própria nesse meio do caminho, que a pessoa já não tem mais aquela profunda gratidão e arrependimento quando ela estava no início. Basta olhar um novo convertido, irmão, impressionante. Impressionante como isso se derrama facilmente. Por quê? Porque quando você olha para o novo convertido, ele tem uma percepção seguinte: há pouco tempo eu estava na lama do pecado e hoje o meu interior tem uma paz. Eu tenho relação com Deus. O contraste entre o passado dele e o presente dele está muito próximo e ele percebe, meu Deus, eu saí de um inferno e agora já estou no céu. Então você repara que a intensidade, os vasos de alabastro são quebrados. Há uma intensidade de amor. Irmãos, embora isso aconteça no início da conversão, deixa eu dizer uma coisa. Nós, depois de 10, 15, 20 anos, todos nós precisamos nos lembrar do perdão, da justificação em Jesus, do quanto somos muito perdoados, para que a gente não se apoie em nenhuma justiça própria e invalide uma vida santa. Pessoas que não vivem a santidade, elas estão abraçadas à sua própria justiça própria, aquilo que fazem de bom, e elas não percebem o quanto elas precisam olhar para o tamanho do amor, para o tamanho do perdão de Deus, para assim
serem impulsionadas para viverem um amor ao próximo, para viverem uma vida que se doa ao próximo. Eu gosto muito dessa mulher, porque essa mulher do vaso alabastro, ela quebrou o vaso, ela derramou o perfume. Ô, gente, ela não derramou um pinguinho de perfume e virou o vasinho, não. Ela quebrou, ou seja, foi uma oferta dela sem volta. Era uma oferta dela não pensando num retorno para ela, mas ela era dizendo, eu me derramo completamente diante dele. Ele é a minha justificação. A justiça em nossa vida nos traz paz em nossa relação com Deus. A justiça em nossa vida nos traz perdão dos nossos pecados. Ela soluciona a má consciência do pecado. Ela nos dá mais ousadia em oração. Ela nos faz nos gloriarmos, nos alegrarmos na esperança da glória de Deus, no fato de que eu e você vamos morar no céu. Ela nos traz libertação e nos leva a viver uma vida que agrada a Deus, que adora a Deus acima de todas as coisas, que se derrama completamente, inteiramente, sabendo que a sua vida agora é para dizer obrigado, Deus, por tudo o que o Senhor fez. Consciência de justiça é o que precisamos em nossa geração. Não uma justiça que nós praticamos, mas que Ele fez na cruz do Calvário por cada um de nós. É isso que nós aprendemos também na nossa aula de Justiça de Deus aqui no Carisma. E foi muito bom ter você comigo aqui na Carisma Class, também mergulhando nas consequências da justiça para a nossa vida. Continue acompanhando a cobertura da Conferência do Espírito Santo. Tem muito mais de Deus para a sua vida.